Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o meio de campo do Cruzeiro e falar sobre o Lucas Silva, que eu vi muita gente falando que ele deveria deixar a equipe titular, será que ele deveria deixar o Cruzeiro? Enfim, vou comentar aqui com vocês. É óbvio que ele não fez uma boa final contra o Atlético Mineiro, aquele pênalti lá, nossa, foi muito triste, né, para a torcida do Cruzeiro. E eu quero falar sobre a situação, sobre o meio de campo. Será que a Raposa pensa, por exemplo, em trazer mais um jogador para essa função? Será que faz sentido, por exemplo, pensar, nossa, o Lucas Silva sair do time titular, ou até mesmo muita gente falando, né, de deixar o Cruzeiro em definitivo? Vou trazer com um pouco mais de detalhes, vou comentar também sobre essas opções para o meio de campo e também sobre o Rafael Cabral. Será que são dois jogadores que têm que sair do Cruzeiro, sair do time titular? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Inclusive eu já trouxe um vídeo aqui, né, falando sobre a situação envolvendo o goleiro do Cruzeiro e quem sabe uma possível troca, né, de jogadores. Quando terminar eu vou deixar aqui na tela final para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês, torcedores, para chegarmos a essa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube. E lembrando, né, sempre mando um salve aqui para vocês, inclusive vai para duas pessoas hoje. O primeiro, vamos ver aqui, que vai aqui para vocês, é para o Berici Araújo, valeu demais. Está sempre comentando aqui nos vídeos, muito obrigado mesmo. Ele que é lá de Divinópolis. Tem outro aqui também, que é o Fernando, valeu demais. E Fernando, ele que é lá de Uberlândia, não colocou o sobrenome dele. Deixa aqui embaixo seu nome, sua cidade, seu nome completo aí, que eu mando um salve para você aqui no próximo vídeo. Bom, quero começar falando aqui primeiramente sobre o Lucas Silva, jogador que nessa atual temporada até que tem jogado com frequência pelo time do Cruzeiro e até aqui, né, soma então no ano. Não jogou pouco, né? Se você for para pensar, ele tem sido uma peça titular absoluta. 12 jogos na atual temporada e ano passado na reta final, né? 20 partidas e 2 assistências. E assim, depois daquele pênalti que ele cometeu contra o Atlético Mineiro, que encostou a mão na bola, diria que, nossa, muito disciplinado, né? Aquela mão aberta, não teria feito diferença nenhuma, né? Se tivesse, por exemplo, ido pro gol ou não, se a bola tivesse passado ou não encostado, mas estava tão aberto que é impossível, né? Até mesmo torcendo pro Cruzeiro falar, nossa, não foi pênalti, o juiz forçou a barra, porque estava muito aberto. Se tivesse colado e tivesse feito o mesmo desvio que fez, né? Tivesse aqui colado, eu tenho certeza que não daria o pênalti, mas daquele jeito que estava num cenário bem impossível, né? De não ter essa marcação. E pô, se fosse um jogador novo, experiente, recém-chegado ao clube, tudo bem, mas isso do Lucas Silva ninguém espera. Eu diria que do Lucas Silva a crítica depois do jogo, né, que foi para ele, não foi por conta só desse pênalti, porque acontece, né? Uma vez ou outra vai acabar acontecendo. Só que eu diria que foi muito mais pelas as últimas atuações dele, que claramente até a torcida já vinha reclamando, pegando o pé dele, que a intensidade que o Lucas Silva estava entregando para o meio de campo não era próximo daquilo que o Cruzeiro precisa e justamente do que ele mesmo fazia, né, em alguns jogos do ano passado e principalmente das últimas passagens do Lucas Silva aqui pelo Cruzeiro. Até porque se você for ver, dos 20 jogos que ele fez na temporada passada, quando chegou, né, em julho para o Cruzeiro, 2 assistências no Brasileirão, ele foi uma peça importantíssima, né? Eu diria que quando encaixou no meio de campo ali com ele, o Japa também, o Ian Lucas fizeram bons jogos naquela reta final do Campeonato Brasileiro. Eu até arrisco a dizer que se o Lucas Silva não tivesse chegado, o Cruzeiro teria mais dificuldades ainda do que teve para a reta final do ano, só que aí começou esse ano, eu diria que alguns jogos ele tá deixando a desejar nesse ponto físico, né? Porque é um cara muito bom tecnicamente, só que tá caindo um pouco de rendimento. Vocês vão lembrar no passado que ele vivia uma fase tão interessante que quando o Matheus Pereira machucou, o Cruzeiro estava jogando até mesmo com o Lucas Silva de meia de criação. Eu não lembro exatamente se era com o Pepa ainda ou se era... Acho que era com o Pepa, cara, que foi naquele jogo que o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras, o Pepa ainda estava. E o Lucas Silva jogava até mesmo como meia de criação e estava vivendo uma fase muito interessante, muito boa mesmo, invertida de jogo, dominou aquele meio de campo do Cruzeiro, algo que não tem acontecido nesse momento. Eu acho que o meio de campo era justamente isso, né? Machado, Ian Lucas e o Lucas Silva como um meia de criação. E aí então, nessa atual temporada, mesmo com o Cruzeiro trazendo o Cifuentes, o Lucas Romero, tinha alguns jogos, e o Larcamón, né, vinha insistindo muito no Lucas Silva, até mesmo no lugar, atualmente, né, do Cifuentes, que eu acho que já não faz muito sentido, porque o Cifuentes jogou algumas boas partidas e vinha de uma fase melhor. É claro, o Cruzeiro pode ser que jogue com 2 volantes titulares, e aí eu diria que os titulares têm que ser o Cifuentes pelo lado esquerdo e pelo lado direito o Lucas Romero. Só que em alguns casos joga com 3 meio-campistas, né? Se você for ver, por exemplo, a escalação do Cruzeiro para esse último jogo, o Cruzeiro jogou ali, entrou em campo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Cadê a escalação aqui? O Cruzeiro entrou em campo, né? Rafael, aí o William, lateral direito, Neres, Eivaldo, Marlon, beleza.
um meio de campo com o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Matheus Vital, e lá na ponta, né, Matheus Pereira, o Arthur Gomes e o Dineno. A grande questão que eu vejo é o seguinte, eu acho que o mais ideal para o Cruzeiro seria trazer o Matheus Pereira para jogar de meia mesmo, deixar ele meia centralizado, papel que ele fez na reta final do ano passado, e não tem nem o que dizer, né, o tanto bem que ele foi. E aí o que eu faria, né? Colocava ali, ó, pelo lado esquerdo o Cifuentes, pelo lado direito o Lucas Romero, meia de criação o Matheus Pereira, e aí tendo, por exemplo, mais um ponta direita, seja trazer o Bareal para esse setor, seja, por exemplo, o Gabriel Veron voltar, jogar pela esquerda, deixar Gabriel Veron, o Dineno e o Bareal, ou por exemplo o Arthur Gomes, enfim, alguém que possa jogar para esse lado direito e trazer o Matheus Pereira para o meio. É claro, você trazer o Matheus Pereira ao invés de colocar 3 meio de campo, você perde um pouco essa questão defensiva, mas não tem necessidade de jogar com 3 volantes todo o jogo, né? E aí eu diria que tendo titulares absolutos, né, Lucas Romero e Cifuentes para o início do Brasileirão, bons reservas ali, tem o Lucas Silva, tem o Machado que aparece como uma opção, eu infelizmente não estou vendo o Japa muito em campo, nossa, ele jogou tão bem no ano passado, cara, acho que ele poderia ser titular no meio de campo do Cruzeiro hoje, ainda tem um Ramiro, por exemplo, para essa função, se não estiver esquecendo mais ninguém, acho que é só isso mesmo, e eu acho que não faz sentido ainda continuar com o Lucas Silva todos esses jogos, pode ser que ele consiga dar a volta por cima e encaixar um estilo de jogo que ele fez naquela ausência do Matheus Pereira, e aí ficaria bem legal, né, pensa o meio de campo com o Lucas Romero, Lucas Silva e o Matheus Pereira, com o Lucas Silva vivendo uma fase bem legal de criação, passe, assistência, inversão de jogo, nossa, ficaria sensacional. É um problema deixar o Matheus Pereira pelo lado direito, Gustavo? Não, só que enquanto não tiver um meia de criação e colocar, por exemplo, o Vital ou alguma outra peça improvisada ali, eu acho que o Cruzeiro está perdendo muito, porque o Matheus Pereira é muito bom em qualquer função, meia ou ponta direita, só que ele de meia rende mais, porque é o espaço que ele mais conhece, e de ponta direita ele não tem tanta profundidade. Por exemplo, o Bareal ou o Matheus Pereira, quem chega mais à linha de fundo, ou o João Pedro, por exemplo, quem chega mais à linha de fundo, cruza, faz uma jogada que vai colocar muita velocidade contra os adversários. É os pontas mesmo, o Matheus Pereira é melhor de passe e com liberdade naquele espaço no meio de campo, que pode cair também pelo lado direito, né? Acho que deu para entender um pouco essa minha análise. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre isso. Sair eu já acho exagero, acho que o Lucas Silva tem que continuar sendo no Cruzeiro, mas do time titular, aí eu já concordo. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Máxima FC, e eu quero mostrar aqui, ó, os palpites para esse final de semana, se você é bom de bolão ou não, né? Eu vou deixar aqui para vocês alguma dessas opções com entradas bem baixas, ó, o bolão ali a partir de R$2, R$3, e esse aqui que é grátis. Como que é essa premiação nesse final de semana? R$5.000 em premiações gratuitas, como que é? 5 mil escalando, você vai lá e escala então os jogadores, ó, você tem saldo de 100 mil para os titulares e por jogador 9.900 seria uma média, né? Então você vai escolher aqui e montar, por exemplo, o seu time, é aquele que tiver melhor pontuação, seja dos atacantes gols ou, por exemplo, goleiros não sofrendo gols, você conseguindo essa pontuação no ranking, você pode pegar uma fatia desses R$5.000, que é um valor bem interessante, né? Se encerra aí em 3 dias, só no domingo até o início do Brasileirão, bem bacana, você pode fazer isso aqui gratuitamente e concorrer, né, uma parte dessa premiação de R$5.000. Tá aqui, ó, o ranking, ó, você vai ver que várias pessoas já fizeram, ó, esse é o palpite, já estão quantos participantes aqui? Mais de 100, 150 na Máxima FC, para você começar gratuitamente, gente, não dá trabalho nenhum. Você vem aqui, ó, clica em fazer seu registro no link na descrição, faz seu registro tranquilamente e vai lá e dá o seu palpite. Lembrando que tem esse de escalação e também tem os de palpites gratuitos, tá? Para o início do Brasileirão. Fica aqui de olho no canal também, né? Que eu sempre mostro para vocês. E lá na Máxima FC, que o link tá aqui embaixo. Eu vou deixar até alguns destaques dos bolões pagos, ó, por exemplo, ó. Esse aqui, por exemplo, de 10 mil, que é o sobrevivente, mas aqui, por exemplo, da Europa League, você pode entrar com R$3, tem também da Libertadores, R$3, você pode começar, tem o Brasileirão sábado também, R$2, tendo R$1.000 em premiação. O link da Máxima FC está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, para terminar agora, quero falar sobre a situação envolvendo o Rafael Cabral, né? Será que ele tem que sair do Cruzeiro, Gustavo, ou algo nesse sentido? Bom, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre uma possível troca entre o goleiro, entre o João Paulo dos Santos, enfim. Eu diria que o Rafael Cabral está numa situação bem delicada no Cruzeiro, porque igual eu falei, eu diria que até quando o Cruzeiro perdeu a decisão, tinha mais críticas em relação ao trabalho do Rafael Cabral do que para o próprio Larcamão. Eu diria que se fosse para escolher um para, nossa, deixar o Cruzeiro, a torcida estava escolhendo o Rafael Cabral, e até mesmo quando teve a renovação de contrato com o Anderson, que o Cruzeiro postou, se eu não estiver enganado agora, na terça-feira, nas suas redes sociais, terça ou quarta, cara, os comentários eram só falando, né, para o Anderson ter espaço para ver que ele já fez uma boa partida, a única que ele fez pelo Cruzeiro e alguns jogos amistosos, e para ter espaço no lugar do Rafael Cabral. E aí, cara, basicamente unanimidade por parte da torcida. Será que o Rafael Cabral tem que deixar o Cruzeiro? Deixar, igual eu falei, não vai ser uma situação fácil, porque ele tem um dos maiores salários do clube, tem contrato por mais 2 anos basicamente, e ficaria inviável essa questão, o Cruzeiro rescindir com ele e tudo mais, não faz o menor sentido, até porque pode ser uma boa moeda de troca para quem sabe uma futura negociação. Só que
não dá nenhum espaço pro Anderson, mesmo com esse cenário todo, cara, eu acho que já é loucura. Ainda mais o Cruzeiro tendo aí a Sul-Americana que, com todo respeito, né, os adversários não são, por exemplo, adversários que vai dar trabalho gigante nessa primeira fase, porque não testar o Anderson, né, contra a Alianza, contra a Universidade, que é um goleiro que não é ruim também não, não é que o Anderson é um goleiro ruim, tem que jogar só esses jogos, não, mas aos poucos vai dando espaço, até mesmo para ver como que é a atuação dele em campo, né, se ele vai ser consistente, se vai fazer boas defesas, se vai, mesmo que não tenha muitos ataques contra ele, se vai ter, por exemplo, uma boa construção de jogada, reposição de bola, que é muito importante para o gol, e até para tirar um pouco da pressão do Rafael Cabral, que não é esse goleiro terrível tudo, como a torcida tá pintando também, eu discordo disso, mas que não tá vivendo uma fase legal. Até teve algumas matérias recentes falando que o Rafael Cabral também, o Ronaldo estava um pouco estressado com essa situação, com algumas falhas dele, principalmente, né, naqueles clássicos contra o Atlético Mineiro, que a torcida ficou muito com isso marcado, inclusive na final contra o Atlético Mineiro também. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses dois tópicos que eu falei com vocês, Lucas Silva e Rafael Cabral. Eles têm que deixar o Cruzeiro? Comente aqui embaixo, deixe também o nome, a sua cidade, onde você é, né, que eu vou mandar aqui um salve no próximo vídeo. Outras sugestões também de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos na próxima oportunidade. Link da Máxima FC está aqui embaixo na descrição para você apostar na Ole Players, né, nesse início de Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, tá aqui na tela também. Valeu, galera!